Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Música Café. Hoje o papo é sobre café. E a gente vai tratar de um assunto aqui que é um assunto bem comum em rodas que a gente fala sobre café, que é qual que é o segredo para beber um bom café? Como é que a gente faz uma bebida de excelência? O que torna um café excelente? Bom, é uma bebida que é cheia de macete, cheia de método, cheia de misticismo, aquelas coisinhas por trás, muito boca a boca, muita gente que ouviu que isso e aquilo. Então, a verdade é só uma, gosto cada um tem o seu, então cada café vai ser de um jeito para cada gosto de cada pessoa, né? Tem o cara lá do Sri Lanka que gosta de café de um jeito, tem o camarada do japonês que gosta de outro, tem o nórdico que gosta de café com a torra bem clarinha, quase verde. Então, gosto é gosto, cada um tem o seu, mas é importante a gente conhecer de tudo para a gente poder encontrar o nosso próprio gosto. Por isso que eu acho que a gente tem que experimentar de todo tipo de grão, todo tipo de extração, todo tipo de método. O café é uma bebida muito complexa e a cadeia de acontecimentos para o café chegar até a sua xícara é muito extensa, muito grande, e ela começa lá atrás na seleção do grão, da espécie de grão. A gente hoje tem duas grandes espécies de grão. Uma é o café arábica, que é o mais consumido no mundo, acho que cerca de 60% do mundo consome café arábica, e os outros 40% são do café robusta, cuja principal varietal dele é o Conilon. Todo mundo já deve ter ouvido falar que ele é uma commodity negociada em bolsa. E dentro do café arábica a gente tem diversos varietais, tem o Catuai vermelho, Catuai amarelo, Catucaí, Mundo Novo e por aí vai. Tem varietal de tudo quanto é jeito, cruzamentos entre espécies, entre variedades, e isso depende muito do solo, da produção. Então essa é a primeira escolha. Primeiro você escolhe a espécie de café. Depois vem o varietal, que varia demais. Dentro do mesmo café arábica você pode encontrar cafés com alta complexidade, alta doçura, cafés mais puxados para o amargo, cafés mais puxados para o azedo, com mais acidez, menos acidez. Então tudo isso modifica demais o café final na xícara. Depois vem o cultivo, claro. Muito importante o solo, a acidez do solo, a qualidade do solo, a altitude. A altitude é uma coisa muito importante para o café. Normalmente cafés ali cultivados em torno de 1.500, 2.000 metros de altitude costumam ser cafés melhores. E tem a umidade do solo, regime de chuvas, tudo isso. Depois, então, de escolhido isso, o café plantado, desenvolvido, e aí tem a etapa da floração. Isso também é muito importante, às vezes negligenciada pelas pessoas. Por quê? Porque a polinização por abelhas e outros insetos, ela determina o tamanho do café, o tamanho e uniformidade do grão. Então, uma safra bem polinizada, você vai ter grãos graúdos, bonitos, bem uniformes, né? Principalmente se forem abelhas meliponíferas, né? A jataí, aquelas menorzinhas, elas fazem uma polinização das flores de café que são pequenas também, mais uniformemente, e você tem grãos mais homogêneos, mais bonitos no final. E, consequentemente, você vai ter uma bebida melhor. E depois disso é a hora do beneficiamento. O que é o beneficiamento? Ele envolve desde a colheita do café, que pode ser uma colheita ali, em geral a gente tem uma colheita na fase intermediária de maturação do café, mas existem também algumas linhas que colhem um pouco antes e umas linhas que colhem depois, que é o chamado colheita tardia ou late harvest em inglês, que você espera o grão amadurecer no pé e daí colhe. Ele vai trazer um grão com um sabor um pouco mais complexo, um pouco mais frutado, com aquela acidez frutada mais presente e uma doçura mais alta, em geral, mais açúcares ali no café. Depois da colheita você tem o processo de despolpamento do café ou de fermentação. Então o café ele pode ser do tipo fermentado, que pode ser fermentado em tanque, que é o chamado café lavado. Tem o café natural, que ele é fermentado ali, a fruta é tirada e ela vai fermentando ali naturalmente até ela se despolpar parcialmente, depois passa em máquinas para despolpar completamente. E tem o café que é o famoso cereja descascado, que é você pega aquela cerejinha do café, coloca nas máquinas, as máquinas descascam e trazem para você o grão prontinho, que só é ali, eventualmente só lavado e colocado em terreiro para secagem. Daí então tem o processo de secagem, que eu acho que do beneficiamento talvez seja a etapa mais importante. Por quê? Porque normalmente ele é um processo manual, isso para microlotes de café, porque existe também a secagem mecânica e tal, né, para cafés café de taca-pau, que você vai vendendo, que é commodity, isso aí pode secar em máquina e não tem problema. Agora os cafés especiais, esses microlotes, que às vezes o cara faz só 10 sacas, 20 sacas, cafés bem de produção limitada, eles são secados em terreiros, né? Normalmente são terreiros de chão batido ou cimento queimado, coisas do tipo.
eles espalham esse café em terreiro e esse café ele tem que ficar sendo virado de tempos em tempos, ele tem que ser juntado à noite para depois ser espalhado de novo de manhã e vai num processo que pode durar acho que até 30 dias, se não me engano. Então é um processo que é trabalhoso, é um processo que você não pode dar bobeira, porque se um dia você deixa o café amontoado ali, ele pode gerar várias fermentações indesejadas, dando um gosto ruim no café. Então, talvez essa seja a parte mais importante do beneficiamento do café. Daí, seco em terreiro, o café pode ser ensacado e vai para a torrefação. A torrefação está ali também, talvez, a primeira, segunda etapa mais importante do beneficiamento de café. Por quê? A torrefação é onde você vai revelar o café. A torrefação é o processo que você vai tirar todo o potencial que o café tem para oferecer na xícara ou você vai acabar com ele. Depende muito do cara que vai torrar. Então, essas torras mais escuras, normalmente você acaba com toda a complexidade do café, você acaba com os açúcares, os sabores frutados, né, a acidez vai toda embora. Então, o café muito torrado, esse que já começa a sair óleo, que parece um carvão, normalmente o café do supermercado tem essa característica, ele vai ter um amargo muito intenso. Então, o processo de torra ali com a secagem, o beneficiamento do café, está ali meio que pau a pau de importância no café final. Então ali na torrefação você vai beneficiar o café torrando e revelar os sabores dele. Então tem diversos perfis de torra, né? As torras normalmente são executadas com temperaturas finais do café de 200 a 245 graus. A que vai a 200 graus é uma torra mais clara, também chamada de torra nórdica. É uma torra assim que o café está começando a perder a umidade e ele fica bem clarinho mesmo, fica assim uma cor de madeira praticamente, madeira clara. E tem o café, que eu chamo de torra italiana, que é aquele café que já começa a entrar em pirólise, ou seja, ele começa a soltar óleo e já é um ponto de carvão. Eu particularmente acho que o café assim ele já perdeu absolutamente todas as propriedades. O coitado do produtor lá teve um trabalhão danado para o cara pegar o café e transformar em carvão. Era melhor pegar um eucalipto e queimar, né? Então, essas torras, esse tipo de torras, é importante a gente experimentar toda essa gama de torra. Por quê? Porque cada método vai ser melhor com um tipo de torra e cada um vai se adaptar melhor a uma torra. Então, tem gente que não gosta de torra clara, tem gente que não gosta de torra muito escura. Eu costumo gostar de torras ali na fase intermediária. E também é interessante você experimentar método a método como que cada torra influencia em cada método. Por exemplo, uma prensa francesa, eu prefiro uma torra um pouco mais clara. Já um café expresso, eu prefiro uma torra média a média alta. Não tanto quanto um café italiano, mas eu prefiro uma torra um pouco mais desenvolvida, digamos assim. Então, o processo de café, vocês podem ver que é muito complexo. Então, daí, feito a torra, o café ele precisa de um tempo para descansar após a torra, que ele vai exalando uma certa quantidade de CO2. Se você fizer o café logo depois de torrar, ele não fica bom, porque ele não amadureceu a torra ainda. A torra leva mais ou menos uma semana para ficar legal, para ser usada nos mais diversos métodos. Então, o café torrado e já amadurecido depois da torra, ele vai para um outro processo de preparo que é muito importante, que é a moagem do café. O café ele precisa ser moído da maneira mais homogênea possível. É igual quando você vai, sei lá, picar uma batata para cozinhar. Se você picar uma batata desse tamanho e uma desse tamanho, quando você for cozinhar, a pequena cozinha muito antes do que a grandona. Então, se você tirar antes, você vai ter uma batata dura e a outra bem cozida. Ou se você tirar depois, essa aqui vai desmanchar e essa aqui vai ficar dura, vai ficar ok. Então, assim, mesma coisa com o café. Se você tem um grão, agora imagina um microscópio aqui, você tem um grão moído desse tamanho e um desse, lógico que esse aqui vai extrair muito mais do que esse grandão. Então, o processo de moagem, você procura obter ali grãos mais ou menos homogêneos, lógico que nunca vai ser assim, mas você procura obter grãos mais ou menos homogêneos para você ter uma extração mais correta, mais linear. Então, esse processo muitas vezes é negligenciado, as pessoas costumam comprar muito café moído. Por quê? Porque às vezes o moedor pode ser um estorvo, você tem que pegar o grão, pesar, jogar no moedor, começar a moer. Isso aí acaba tomando tempo, pode fazer uma sujeira na cozinha, te exige um equipamento caro, porque um moedor bom, no Brasil de hoje você não encontra um moedor bom nem usado por menos de R$1.000, R$1.500, um moedor razoável. Então é uma peça cara, mais para robistas, gente que gosta mesmo, igual eu. Mas nem todo mundo está disposto a isso.
mas é uma etapa muito importante e você consegue tirar cafés absolutamente diferentes com o mesmo grão usando moedores diferentes. Então, se você pegar um grão muito bom, usar um moedor lixo, você vai ter um café mais ou menos. Se você pegar esse grão muito bom e usar um moedor muito bom, você pode ter um café excelente no final das contas. Tá bom, moído o café, então a gente vai ter agora o processo de extração. E o importante aqui é a técnica. O café tem muitas técnicas de extração, muitas receitas, muitas maneiras e métodos para você fazer. E isso aí conta, não tanto quanto a qualidade do grão, mas isso conta muito para você ter principalmente repetibilidade. Porque você faz um café hoje e você fala, pô, gostei desse café, só que se você não tiver um método para fazê-lo, no próximo café que você for fazer, você vai, pô, como é que eu fiz aquele café que eu gostei? Não lembro, aí você vai fazer de novo e dá errado. Então, a técnica é muito importante também, principalmente quando você vai para métodos mais específicos, como é o café expresso. O café expresso é um café cheio de frescura, cheio de chatice, que se você não tiver um método e uma técnica muito boas, você vai sempre tirar um café ruim, um café sem corpo, um café subextraído. Então, é muito importante também a gente ter a técnica. É um outro fator para o café perfeito. E, no fim de tudo, você tem que ter o seu gosto, que é o que vai definir a maneira melhor de tirar o café perfeito para você. Eu costumo ter uma espécie de equação mental em que 80% do sabor do café final é o grão. É a qualidade do grão, é a torra, quer dizer, todo esse processo que eu expliquei, isso para mim representa 80% do café na xícara. Depois, os outros 20%, eu acredito que mais ou menos 10% venham da sua técnica de extração e os outros 10% do seu moedor. Ou seja, o mais importante para você tirar um café bom é um grão de qualidade. Então, não adianta você ter o melhor moedor, a melhor técnica do mundo. Se você pegar um grão lixo, dificilmente você vai tirar um café legal. Às vezes nunca vai conseguir um café ok, mesmo tendo a melhor técnica do mundo, mesmo tendo o melhor moedor do mundo. Agora, se você tem um grão excelente, mesmo tendo uma técnica média ruim e um moedor médio ruim, você vai conseguir ainda ter um café ok, às vezes até bom, na xícara. Então, no fim, né, para concluir, deu para perceber, o segredo de tudo então é o grão. O grão é a alma do café, é a parte mais importante de todas, é o que vai ditar o tom do seu café. Então, daí vem o método de extração, que isso também influencia bastante, mas depende demais do gosto. Tem gente que detesta café expresso, tem gente que não gosta de prensa francesa, tem gente que não gosta de cafeteira italiana, e isso vai do gosto de cada um, isso é totalmente respeitável. Agora, você não vai conseguir um café bom em qualquer método com um grão ruim. Então é importante a gente desenvolver a nossa técnica para o que a gente gosta, lógico, aprendendo com quem sabe, com quem tem o que passar, e usando sempre grãos de qualidade, tenham sempre isso em mente. Eu vou tentar deixar linkado aqui alguns lugares que vendem grãos de qualidade com um preço acessível e talvez vocês aí possam experimentar e ver se realmente é bom. E eu não estou ganhando nada com isso, eu quero só tornar mais público essa cultura do café, porque o Brasil ainda precisa desenvolver muito essa cultura do café especial e trazer um café melhor para a nossa mesa e não esse café queimado, torrado, super amargo com 1 tonelada de açúcar e é isso. Tá legal? Então a gente fica por aqui, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, se gostaram se inscrevam, se gostaram muito dê o joinha e até o próximo vídeo.